Você se reconhece como filha de Deus? O que você acha que Deus pensa sobre o seu medo? Então, nós vamos estar vendo sobre isso tudo. Bom, a gente vai estar conversando um pouco com a Vanessa e a Cláudia. Vem aqui, são uma das minhas convidadas aqui para o nosso sofá. Vamos aqui? Vamos aplaudir a vida delas e louvar a Deus pela superação delas. Foram corajosas. Algumas eu convidei, mas não puderam e não tiveram coragem de estar aqui. Mas elas bravamente, né, se dispuseram. Então eu quero agradecer a Vanessa, a Cláudia, por se dispor a estar aqui conosco. E elas têm histórias de superação. Ligou o microfone? Elas têm histórias de superação do medo, né? Então eu quero começar com a Vanessa. Quais que eram os seus medos? Eu acho que, na verdade, todas nós, né, temos medo de alguma coisa. Algumas reconhecem, outras não, têm mais dificuldade. E eu permaneço com medo, um processo de medo, porque a gente supera um medo e começa outro, e tem um medo, e acontece de ter uma outra situação que traz medo novamente. Hoje eu estou aqui superando um medo, que eu tenho medo, vergonha de falar em público, apesar de que muita gente não acredita, porque eu faço lives, falo em vídeos, mas em público, diretamente com pessoas, eu estou rompendo o medo aqui. Então, é um dos medos que eu tenho, e o fato de eu ter vindo para a América, eu vim sozinha, com 27 anos, me deu medo do futuro, do que eu ia esperar por aqui. Passei muitas dificuldades, muitos problemas, e o que sempre me levou a superar o meu medo foi o contrário do medo, foi a coragem. Então, eu sempre busquei focar no que o pastor falou esses domingos atrás agora. Focar na promessa que eu tinha de Deus, focar na direção, na visão que eu tinha para o meu futuro. Então, isso me ajudou a superar alguns medos, né? E devagar a gente vai aprendendo diariamente. E também você lançou a sua marca. Inclusive, ela vai sortear aqui 3 peças da marca dela para nós hoje. E quando ela foi lançar, ela tem feito, né, grandes investimentos nessa marca dela e também teve o medo de fracassar. Sim, quando eu comecei, e eu tenho o maior orgulho de falar isso, eu comecei na América limpando casas. Como todas nós, né, um dia começa, cada um tem uma história diferente de superação, outras passam pior do que eu passei, outras passam melhor do que eu passei, e por isso a gente não tem que comparar, mas a minha questão da limpeza de casa, eu falo com maior orgulho, porque foi um processo que Deus trabalhou na minha vida, usou para me tratar, para me tornar a pessoa que eu sou hoje e tratar tudo isso aí que na minha infância eu também vivi. E eu trazia de feridas e que eu feria outras pessoas sem saber o porquê. Então, Deus usou desse processo para tratar comigo. E o começo das Semijoias não foi fácil. 3 anos foi persistindo, foi batendo cabeça. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para investir. Eu tive que pedir dinheiro ao meu pai emprestado e confiar em pessoas por uma visão que Deus me deu. Quando eu acordei um dia, Deus me deu essa visão, depois de eu orar por 1 ano, pedindo a Deus para me tirar da limpeza, porque eu sentia muitas dores na minha coluna. E foi quando meu pai me emprestou esse valor, e eu coloquei na mão de pessoas que eu não conhecia. Pessoas que trouxeram essa mercadoria para mim, que eu nunca tinha tido contato. E deu tudo certo, e chegou, e depois 3 anos, foi assim, eu devi meu pai muitos anos, muito tempo, e meu pai chegou ao ponto de falar: minha filha, eu não tenho como mais investir em você. E eu virei para Deus e eu falei: Senhor, se o Senhor, eu acredito que o Senhor que me deu isso, porque eu já trabalhava com isso no Brasil antes, mas se não for do Senhor, então que o Senhor me tire agora. Pensou em desistir em algum momento? Eu pensei,
Eu pensei porque eu já estava ficando negativa, R$ 50.000 no Brasil, e eu não conseguia repor o meu pai. Apesar de que eu sabia que ali estava o meu dom, ali estava o que eu queria fazer na minha vida, como eu já fazia no Brasil. E aí... Só um minutinho, interessante ver como ela insistiu e acreditou e foi resiliente. Olha que interessante. Foi fácil? Não. Não. Mas uma das receitas para a gente ser curada, né, nós sermos curados dos nossos medos, é nós enfrentarmos os nossos medos, de frente mesmo, como mulheres valentes que nós somos. Foi isso que ela fez. Diante de muitas circunstâncias negativas, ela pensou até em desistir, mas não desistiu. Pensou, mas ela não desistiu. Não. E superou. Então, hoje, ela vive um sucesso da marca, né? Está investindo cada vez mais, trabalhando em marketing com a marca, e a marca tem sido um sucesso. Vocês vão ver as peças lindas aí. O que você trouxe hoje? Hoje eu trouxe um conjunto e 2 brincos, bem Olha lindos. só, que legal. Tá certo. Obrigada, Vanessa. Obrigada a você. A Cláudia, também, quando eu lancei o desafio, e eu falei, Cláudia, você tem algum medo que você superou? Ela, vários. Na hora ela me falou, vários. É verdade. Ela perguntou, você tem algum medo? Eu falei, nossa, pastora Eduardo. Ela falou assim, então eu fui no lugar certo. Então, eu tive que superar muitos medos. Eu tive assim, que eu me lembro que isso me marcou muito a minha vida e de toda a minha família, porque quando eu era criança, o meu pai foi acusado. É uma família de político, uma cidade muito pequena. E eles assim, eram poucas famílias, e ali era muita política, e meu pai foi acusado de um crime. Então, a gente teve, várias vezes à noite, a gente era acordado com polícia, e eu, assim, desenvolvi medo de tudo. Inclusive, vou falar para vocês, eu fiz xixi na cama até 17 anos de idade. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de escuro, sabe? Até hoje, às vezes, isso me vem, sabe? Do escuro. Então, até hoje, eu tenho que lutar com isso. Então, talvez isso é comum, sabe? Mas existem fatores na infância da gente que, dependendo da família que você cresce, a falta de instrução dos pais, você não procura você não sabe como superar isso. E eu estava fazendo aquele teste aqui, e o meu teste deu menos 30. Sabe por quê? Eu nunca tive um incentivo do meu pai e da minha mãe, nós nunca tivemos, os filhos eram um peso. Na verdade, assim, não é por culpa deles. Então, eu não tinha uma relação com Deus como pai, e para eu aprender isso foi muito difícil. Então, eu tenho aprendido diariamente, depois que eu conheci a Life Point, eu tenho assim, ouvido pregações maravilhosas que têm me ajudado muito em todas as áreas da minha vida. Aí, eu era muito tímida também, sabe? O fator de cantar, isso me ajudou muito. E muitas coisas em minha vida, eu me sentia completamente travada. E eu tinha medo também de não realizar os meus sonhos, eu tinha medo, será que Deus é isso mesmo? Então, eu não tinha essa relação com Deus como pai. E muita coisa até hoje eu tenho que superar. Eu sei que tem muita coisa dentro de mim que, assim, eu tenho detectado, eu tenho olhado para dentro de mim e, sabe, caminhando, um passo após o outro. Nós vamos aprender também, eu vou estar falando sobre como vencer o medo, e uma dos aspectos que a gente precisa fazer é o que ela falou que ela tem feito, né? É a autoanálise, é o autodiálogo. Mas por que eu estou sentindo isso? Mas eu não tenho um pai que está comigo? Mas ele não fala na Bíblia que eu posso vencer todas as coisas, que ele pode? É verdade. Então, o autodiálogo, porque o medo, ele vem, né? Ele é um instinto natural, ele aparece mesmo.
Mas esse autodiálogo, ele nos ajuda aí nós irmos contra aquilo que é lançado na nossa mente. O tempo todo a nossa mente é bombardeada, não só em relação ao medo, né? Em relação à nossa autoestima. Quem que você pensa que você é que vai fazer isso? Né? O inimigo, ele não brinca, não. Ele anda, 1 Pedro 5 fala, né? Que é para a gente lançar a Deus todas as nossas ansiedades, que Ele tem cuidado de nós. Aí em seguida vem resistir, né? O diabo, ele fica como um leão, rugindo ao nosso redor. E como é que nós vamos resistir? Nesse aspecto do medo, confrontando o medo. Nós não podemos aceitar esse medo. E nós vamos estar aprendendo sobre isso. Você falou também do medo da língua, né? Que você tinha medo de não falar inglês. Eu tive muitas batalhas. Até hoje, talvez eu tenha uma coisa, acho que talvez uma baixa autoestima, de me sentir excluída. Eu tenho medo de ser excluída, de não me sentir amada, de não me sentir aceita. Muitas pessoas falam comigo assim que eu tenho um jeito diferente. Às vezes até assusta as pessoas, porque talvez eu chegue no lugar, eu acho que eu me imponho, assim, não que eu queira fazer isso, mas eu cheguei nos Estados Unidos, eu tenho 24 anos que moro aqui, e eu fiquei 12 anos sem cantar, e isso me gerou uma depressão enorme. Eu tive que engavetar todos os meus sonhos, porque eu vim para cá para dar um futuro melhor para os meus filhos. E então eu só trabalhava, e isso me deu, vamos dizer assim, me rendeu uma depressão. E quando eu um dia decidi voltar a cantar, tirar minhas músicas da gaveta e trabalhar nisso, eu senti no coração que eu deveria fazer em inglês, mas ainda eu tinha assim aquele resquício mesmo de timidez, mas eu falava, eu tenho que lutar contra isso. E comecei a lutar, escrever, fazer as músicas. E quando eu fui lançar o meu primeiro álbum, que se chamou Live, Love, Laugh, Deus falou para mim, você vai fazer inglês, você vai falar inglês. E eu chorava desesperada, Deus, mas se eu não dar conta, porque eu me sentia, eu tinha medo, porque o medo a gente tem medo de ser ridicularizado, né? De fazer feio, da exposição, de ter medo de mostrar para os outros você, ou, sabe, alguém falar, você, sabe? E às vezes as pessoas, quando não fazem alguma coisa, elas criticam você, e quando você olha, elas não estão fazendo absolutamente nada, porque elas querem que você fique como elas. Eu já, assim, percebo isso nitidamente. E quando eu lancei esse disco, eu fiz uma festa, e eu estava em transição de música secular para a música cristã, e foi muito difícil, mas foi lindo. A presença do Espírito Santo comigo, ele disse para mim claramente, eu vou estar com você da entrada até na saída. E foi maravilhoso para mim, assim, a partir disso, hoje eu não temo, eu não tenho mais medo, vamos dizer, da exposição. E Deus, assim, fez maravilhoso mesmo, sabe? Assim, para mim foi uma vitória. Glória a Deus. A gente tem mesmo esse medo, né, da exposição, do que as pessoas vão pensar, mas mais vale aquilo que Deus pensa a nosso respeito do que o que as pessoas pensam a nosso respeito. Então, se Deus deu uma direção, se Deus é conosco, né, e vamos para frente, não vamos temer nada, né? E nós vamos estar falando sobre isso, porque o medo, ele é esse confronto, é assim que a gente vai ser curada desse medo. Ele é um instinto natural, ele pode ser bom? Pode, senão nós seríamos como crianças, sem, né, ter noção do perigo. Ele é um aviso de perigo. Cuidado, não pula da ponte. Isso aí é um leão, você não pode chegar perto. Isso é um pitbull, um cachorro bravo. Então, esse instinto natural e automático, ele é salutar, ele é muito bom. Mas ele também tem o lado ruim.
Quando ele começa a te impedir, a te bloquear, a te paralisar, né? Porque são testemunho que se elas tivessem, ela não teria gravado CD, ela só andaria de luz acesa, dormiria de luz acesa até hoje. Você dorme com a luz apagada, né? Dorme. Então, está curado. Mas eu já parei de fazer xixi na cama, tá, gente? E aí ele pode nos impedir de termos comportamentos ousados, né? Porque a ousadia é essa coragem mesmo. E quem nos dá isso? É Deus. É Deus que nos dá isso. Porque nós somos expostos? Somos expostos o tempo todo. Mas nós temos que saber que se Deus é conosco, quem vai ser contra nós? Né? E só atira na árvore que está dando fruto. Né? A árvore que não está dando fruto, ninguém atira. Então nós temos que estar confiantes em quem nós somos, em Deus. Quem nós somos em Deus. E palavras que estão ligadas ao medo, que têm boa conexão: ansiedade, preocupação, terror, fobia, e aí vai, apreensão, Eu timidez. tive um problema seríssimo de ansiedade. Eu passei anos, eu chorava de Ele ansiedade. tem muita É o conexão medo. com esse medo, ele tem muita conexão, a ansiedade com o medo também, está bem ligado. E tem 3 tipos de medo: o racional, o exagerado e o irracional. Mas como é que funciona isso? O primeiro é o racional, é esse que nós falamos, né? Você vê um cachorro bravo, você não vai chegar perto, porque a sua razão te fala: olha, é um perigo, esse cachorro pode te tirar um pedaço seu e te matar. Esse é o normal, que nós precisamos dele, né? Tem pessoas que têm menos dele um pouco, não tem medo de nada, mas esse é o bom. E tem o medo exagerado. Geralmente, esse medo exagerado pode ser por algumas coisas que a pessoa passou. Por exemplo, quem já foi assaltado, ele pode ter um medo exagerado. Ele está no lugar e fica assim, né? Minha bolsa, agarrado com a bolsa, né? Alguém vai roubar, porque já passou por uma situação, né? E essa pessoa tem um medo exagerado, além do normal, naquele sentido ali, naquele aspecto. E tem o medo irracional. Esse medo irracional é um medo que a gente tem, mas que não tem explicação consciente daquilo. Você sofre daquilo, mas você não sabe por que você sofre daquilo. Pode ser algum trauma que você não se lembra, mas que você viveu em algum momento da sua vida. Pode ser até na barriga da sua mãe, que tem muita importância como é que foram os 9 meses de gravidez. É bom nós conversarmos com quem tem mãe viva ainda, como é que foi, né, o seu período de gravidez, que isso afeta muito a vida da pessoa, né, e ele não tem base na realidade. Muitas vezes ter medo de algo que não existe. Medo de fantasma. Fantasma existe, gente? Fantasma não existe, não. Medo de assombração, medo de coisas que, né, ET tem gente que acha que existe, né, mas são fora da realidade, essas situações, né? Algo que não existe. Um quarto escuro. O que vai acontecer naquele quarto escuro? Vai aparecer alguém ali? Né? Não vai aparecer alguém ali. Então, por isso que é bom a gente conversar, ter esse autodiálogo, né? Vai aparecer um fantasma? Não vai. Pode aparecer alguém endemoniado? Pode. Mas o que você vai fazer? Chamar alguém para expulsar. Não, você mesmo vai expulsar. Então, é esse medo. Então, nós temos esse medo racional, o exagerado e o irracional. Não tem explicação por que tem medo daquilo. Por que você tem medo disso? Não sei, só sei que tenho. Por exemplo, você vê um cachorro bravo e você tem medo? É racional. Agora, tem pessoas que vê um piquinês balançando o rabinho e eles saem correndo com medo. E medo de barata, pastor? Na verdade, as mulheres não têm medo, elas têm nojo da barata. Nossa, eu tenho um pavor. É nojo, porque a barata ela é muito nojenta mesmo, né? Você bate nela, você mata ela, espalha aquele negócio para tudo quanto é lado. É bem nojento mesmo. Ai, ai. E eu passei por uma situação que eu levei um tiro quando eu tinha 13 anos de idade. Então, eu tenho a marca aqui de um revólver, de um calibre 32, e a bala ainda está aqui perto. Então, quando eu vejo arma, eu sinto um certo... Não que eu saio correndo nem nada disso,
Mas eu já pensei de eu ir nesse lugar de tiro ao alvo, assim, sabe? Para eu dar tiro bastante, assim, para eu ficar completamente bem. Não, bastante. Mas dá a impressão, quando eu pego uma arma assim, eu fico olhando para ver se tem alguém querendo atirar em mim, porque eu tomei um tiro sem ver, eu não sabia de onde tinha vindo, nem o que era. Olha como é que fica gravado na mente. Eu saí assim, achando que era um fio que tinha quebrado em cima de mim, porque é um choque muito grande, um tiro. Eu não sabia o que tinha acontecido, era uma amiga minha, amiga mesmo, foi sem querer, atirou, colocou o dedo dela na frente, né, quebrou o dedo dela. E então eu tenho essa, se eu pego uma arma, eu fico preocupada não só com a arma, mas o que vai acontecer comigo, assim, se tem alguém para atirar em mim, né, que eu fico com essa sensação, assim, será que eu vou sofrer algum atentado, assim, a qualquer momento? Mas esse é um trauma que eu já superei. Mas eu gostaria de ir num tiro ao alvo. Vou pedir o Vitor, né, o Vitor de Sal, o Guilherme da Tainara, para eles me levar nesse lugar que eles gostam, né? Mas é isso aí, essa é a primeira parte, né, daquilo que nós vamos fazer hoje. Quero agradecer a Vanessa, né, e a Cláudia, pastora, pela lindíssimas, por estarem testemunhando, né? Isso já quer dizer uma grande parte da superação delas, por elas estarem aqui na frente, falando daquilo que elas viveram, né, e superaram. Obrigada, pastora. E nós vamos ter um intervalo pequeno agora, tem uns finger food ali para a gente poder se deliciar. E depois nós estaremos voltando com muito mais, né? Temos umas surpresas aqui e também bastante sorteios. Nós temos aqui uns 10, 12 sorteios muito interessantes para fazermos, né? Tem as joias da Vanessa, temos um exame do sangue vivo também, para quem não conhece. Viviane, cadê a Viviane? Foi pegar água. Tem massagens terapêuticas, massagens de diversos tipos com a Débora, que também vai estar nos presenteando, unhas, uma produção total, assim, de make-up, com penteado. Ó, quem vai... É a Ruth, levanta a mão aí, Ruth. É ela que fez minha produção, gente. Olha, quando vocês quiserem ficar lindas. E ela está também sorteando hoje essa produção para qualquer evento que vocês quiserem. Né, ela faz um trabalho excelente. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que nós vamos sair daqui fortalecidas, renovadas, vencendo, né, aprendendo a confrontar todos os medos e não nos deixaremos mais sermos controladas pelo medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos então aqui para trás e depois nós vamos continuar. Quero convidar mais duas convidadas especiais que eu tenho para hoje, Daniela e a Juliane. Vamos aqui? Nós vamos continuar falando sobre como vencer o medo, esse sentimento que afeta todos nós, ou de uma forma saudável ou não, mas é um sentimento comum, né, que afeta as nossas vidas. Vou esperar terminar aí para a gente estar orando e colocando também esse momento diante do Senhor. Quero agradecer a Daniela pela disposição em estar aqui, a Juliane. Assim que eu lancei o convite, elas aceitaram de primeira. E nós vamos estar falando algumas coisas também interessantes, então eu gostaria que vocês estivessem prestando atenção, que são chaves, são pontos muito importantes para que nós consigamos juntas vencer o medo, em nome de Jesus. Não é na nossa força, mas é na força dele. Amém? Vamos orar? Deus, nós selamos este ambiente, Senhor, declaramos que o Senhor é Senhor de tudo que faremos aqui, dependemos exclusivamente do Senhor. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria ali, e o Senhor está aqui conosco, Senhor. Toma a direção de tudo. Traz, Senhor, a revelação que precisamos nessa noite, a sabedoria. Senhor, esteja nos direcionando em tudo, ó Pai. Usa a vida da Daniela, da Juliane, a minha vida. Somos canal, ó Pai, instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos estar dando continuidade e eu queria pedir a Juliane para falar algumas coisas sobre os tipos de medo, né? Tem alguns medos mais comuns e uns medos mais interessantes, né, Ju? Como é que é isso? Então,
a partir do momento que você pediu para mim estudar um pouquinho sobre os medos, eu separei 2 medos que são bem comuns, que são os número 1 hoje em dia, que ainda o pessoal tem muito medo, é o medo de avião, que também conhecemos como aerofobias. E o interessante desse medo, cerca de cada 1 a 10 pessoas possui temor significativo que impede de entrar no avião. Ou quando eles entram, são adeptos ao transporte aéreo, eles utilizam alguma substância para poder entrar no avião, como álcool, remédios, para ajudá-los a enfrentar esse medo. E a partir disso, desse medo, por eles serem adeptos a usar a droga, sendo ela como bebida ou qualquer remédio, ela pode estar causando outro mal sobre a vida dela, porque ela vai começar com um vício. E a partir daí, ela não somente vai usar quando ela precisa entrar dentro de um avião, por causa desse medo da altura, mas ela vai estar usando no dia a dia dela. E o interessante é que voar é o meio de transporte mais seguro que hoje nós temos. Ele é mais seguro que o carro, 30 vezes mais seguro que um automóvel. Então, assim, se o automóvel você pode acontecer um acidente 30 vezes mais, lá em cima no ar, você não precisa temer. E as pessoas têm medo de ir para o aeroporto, elas não têm medo de ir para o aeroporto de carro, né? Mas têm medo de entrar num avião. Interessante. Amém? Então, o outro medo que eu separei aqui, que a gente até já ouviu um pouquinho, é o medo do escuro. E esse medo, ele é conhecido como nictofobia. Ele é um medo, esse medo, ele contudo, não é propriamente medo da falta da luminosidade. A gente não tem o medo do escuro por causa do... Não tem luz. Mas da insegurança de você não saber o que existe naquele escuro. Da insegurança de você entrar num quarto escuro e não saber o que tem ali. Então, esse causa o medo do escuro. Que a gente acha que no comum, esse medo de escuro é só para as crianças, porque não gosta de dormir longe dos pais, ou não gosta de dormir com a luz apagada, mas não, é uma causa de um medo que ainda flui muito nos adultos também. E esse medo, ela pode causar só um minuto. A escuridão, ela é inimiga da razão. O que é temido é algo que nunca aconteceu, nem acontecerá. Mas essa racionalidade não alivia o pânico causado pelo escuro. Nos adultos, o medo do escuro pode afetar a qualidade do sono, conduzir a estresses, afetar a produtividade do trabalho, impactar negativamente a sua qualidade de vida, assim a depressão e outros distúrbios mentais, físicos, que podem ser comuns em indivíduos com medo do escuro. Amém? Amém. E o medo do escuro também, o ser humano ele gosta de estar em controle. O novo traz um certo bloqueio. Então, quando ele entra no escuro, ele não tem controle sobre aquilo ali. Ele não sabe o que ele vai encontrar, que é o que ela disse ali, né? Não é o fato de estar escuro, mas o que ele vai estar enfrentando ali. O que tem ali? Eu não estou vendo nada na minha frente. Então, quando você perde o controle, de qualquer forma, isso é muito ruim. O ser humano não gosta. Ele gosta de estar, controlando, sabendo de tudo que vai acontecer. Então, o medo também, ele é uma grande arma que Satanás usa, sabe para quê? Para que nós não cumpramos o nosso propósito. Porque Deus tem um propósito para nós. Ele tem um caminho que precisamos traçar, né? O propósito ele não acontece assim, a realização. Ele tem um percurso, tem um preço a pagar. E aí você, naquela caminhada ali, você se priva de ir para o próximo passo que Deus determinou para você. Você vai ficar ali, estanque ali, paradinho ali. Você não vai para o segundo passo, nem para o terceiro, nem para o quarto. Então, por isso que nós precisamos enfrentá-los, cada um. Eles vão aparecendo, né? E a gente vai enfrentando. Nós já enfrentamos muito. Se eu fosse perguntar para vocês, todos vocês estariam dando exemplos de medos que vocês já
né, superaram, e já, mesmo com medo, né, tocaram. E muitas coisas vão acontecer que vão deixar a gente amedrontada também, porque ele faz parte desse sentimento. Por isso nós precisamos aprender a lidar com ele, né, e não deixar que o inimigo use isso contra nós. Nós precisamos ter consciência de que Deus tem algo precioso para realizar através das nossas vidas, em nossas vidas, mas o medo pode impedir que tudo isso aconteça. Aí depois nós vamos falar, mas gente, fulano rompeu, por que eu estou aqui, no mesmo lugar? Porque você ainda não rompeu etapas que você precisaria romper para chegar até onde Deus já determinou para você. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha determinado, né, o tempo que você nasceria, onde você, né, o ambiente, o país, a família, e o que Ele teria para você, o temperamento que você tem, que vai determinar, né, faz parte do propósito. E tudo isso vai por água abaixo. É como se fosse uma água que entra pelo ralo ali da pia e vai embora, se a gente não tomar uma posição. Tudo tem um preço. Nós precisamos, né, enfrentar o medo. A Vanessa estava falando que ela está enfrentando o medo de barata dela. Está parecendo barata, já não faz mais escândalo, já vai com calma, né, já começa a tentar querer matar. E é assim mesmo, né, qualquer tipo de medo. Eu estou dando um exemplo da barata, mas tem muitos medos bem piores e que nos impedem do que o medo da barata. E nós precisamos, então, resolver os nossos medos, porque senão eles vão nos causar muitos danos. Quais são, Dani, esses resultados, né, alguns desses resultados que o medo pode acarretar nas nossas vidas? É muito engraçado isso que a senhora está falando, né? Porque alguns medos a gente não reconhece. A gente tem a mania de querer se esconder deles. Tipo, isso é um problema que eu tenho aqui, eu não quero lidar com isso. E muitas vezes, realmente, é mais fácil você, por um tempo, não lidar. Mas, como a tia falou, a gente precisa enfrentar. E esses medos que a tia está falando, alguns deles são desgaste emocional. Nós temos o esgotamento. Nós temos desanimar e não querer lidar com o outro. O sentimento de isolamento. O bloqueio emocional. Perder contato com a realidade. Que eu falo que tem dia que a Marcela me liga e fala, meu tic-tac hoje está funcionando, não. Ela fala, então volta para a realidade. Volta, porque nesse lugar, às vezes, é um buraco sem fundo que a gente vai se enfiando, né? O controle rígido, ser perfeccionista demais, negação, repreensão, a depressão. E, principalmente, a paralisação da nossa vida e do nosso propósito. São alguns exemplos. É isso aí. Então, você já viu quantas coisas pesadas que ela citou ali? São coisas que podem estar acontecendo comigo e com você, com qualquer um de nós, a qualquer momento. E a gente tem que ter essa percepção, essa autoanálise, né? E é sobre isso que eu vou estar falando agora. Eu não tenho uma mensagem para te ensinar a não sentir medo, mas essa mensagem vai te ensinar a você confrontar e não deixar o medo controlar a sua vida. Quem controla a sua vida deve ser o Espírito Santo de Deus. Amém? E como que nós vamos, então, enfrentar esse medo? Você está falando sobre enfrentar o medo, pastor, desde o início? E como que nós vamos enfrentar o medo? O ponto principal é a fé. É a fé. Através da oração, você conversando e colocando... Você tem que... a Dani falou a primeira coisa que ela disse, tem pessoas que não reconhecem que elas têm medo. Então, como que uma pessoa vai ser curada se ela não reconhece que ela tem aquele problema? Então, primeira coisa, abrir o coração diante de Deus e colocar aquilo que você está sentindo diante do Senhor. Esse é o primeiro ponto, né? O contrário do medo não é coragem, mas é fé. É a fé que te dá coragem. Então, a fé, ela é sobrenatural. O medo é um instinto natural, mas a fé é sobrenatural. É você se conscientizar que você pode vencer em Deus, não na sua força, mas na força do Senhor. Então, primeira coisa, se você não tiver fé, não acreditar que tem um Deus que pode te fortalecer para você vencer esse mal, vai ficar muito difícil você superar. Então, o primeiro ponto é a sua fé em Deus. Salmo 53:6, ele diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi, um grande guerreiro, né? Venceu imensas batalhas, matou muita gente, mas ele tinha medo. Medo é natural,
mas nós precisamos confiar no Senhor, que Ele vai nos ajudar a atravessar as situações da vida. O segundo ponto, que eu já falei um pouco sobre ele, é a autoanálise, né? Descobrir a raiz do medo. Mas por que eu estou sentindo isso? Ela perguntou, por que eu tenho medo da barata? Aí ali no lanche eu falei para ela, olha, se for uma coisa assim, de você ter nojo, é coisa de mulher mesmo, ela falou, não, eu tenho pavor, eu tenho, né? Então, com certeza, alguma coisa ela deve ter passado na infância, alguém trancou ela com um quarto cheio de barata, alguém jogou uma barata nela, aquilo foi criado por algum motivo. Então, você precisa entender, muitas vezes, a raiz desse medo, e você precisa fazer um diálogo interno quando você for confrontada com esse medo. Eu conheço uma pessoa que ela tem horror a pastora Vera, lagartixa. Então, ela não pode vê-las, faz escândalo, desmaia, uma coisa assim. Então, você precisa racionalizar. Mas, espera aí, o que a lagartixa pode fazer contra mim? O que esse mal pode fazer contra mim? O que essa situação... Eu vou sobreviver? Vai me matar isso? É uma coisa assim, né, de outro planeta? Não é tão grande assim. Se você raciocinar, né, colocar a sensatez em ação e dialogar com você mesmo, já é um ponto também bom para você tocar os seus medos e começar a vencê-los, né? E também o terceiro ponto é exposição ao medo. Você tem que se expor àquela situação, né? A Vanessa falou que não gosta de falar em público. Tem algumas pessoas também que eu convidei para fazer algumas coisas. Não, me põe para ir na cozinha, no banheiro, qualquer coisa, mas não me põe aqui para falar no microfone, não. Então, esses medos, né, de falar em público, ou qualquer outro tipo de medo, nós precisamos de um trabalho novo, porque às vezes Deus está dando de bandeja para você uma oportunidade de você crescer profissionalmente, mas você está acomodado onde você está, com medo de o que você pode encontrar ali. Gente, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Deus vai te dar força, e se não for uma porta de Deus, Deus vai abrir outra, aquilo ali vai ser uma ponte para onde Deus quer te levar, mas nós precisamos nos expor àquela situação, porque senão nós nunca vamos vencer. Se você não começar a confrontar, um passo de cada vez. Você não vai pegar aquela situação toda de uma vez, mas pouco a pouco você vai vencendo. Pouco a pouco você vai vencendo. Quando você pensar que não, você já está fazendo aquilo com tranquilidade, você já está suportando aquela situação com tranquilidade. Aquela situação não está mais te controlando, te deixando fora de si, né? Ela não está tendo um domínio sobre você, porque você está treinando. Então, nós precisamos treinar. Então, número 1 é a fé, crer que Deus nos fortalece para vencermos os nossos medos. Você fazer uma autoanálise, exposição ao medo, nos expormos, né, àquela situação que nós temos medo dela, uma coisa progressiva, não aquele choque tudo de uma vez, que você pode se traumatizar mais ainda. E o controle da ansiedade. A ansiedade, ela confunde a nossa mente. Ela tira um pouco da nossa razão. Quando você está ansioso, você começa a suar frio, o coração começa a palpitar, aquela taquicardia, e você não sabe o que você vai fazer diante daquela situação que você não se sente confortável com ela, que é um certo medo que você tem daquilo, de confrontar alguma situação. Então, nós precisamos controlar essa ansiedade. Respirar fundo. Respirar fundo, gente, parece que é bobeira, mas é um bom remédio. É um bom remédio. Situações estressantes, respira, segura firme, né? A Débora sabe disso, a Raquel Veloso me passa exercício, eu faço todas as noites. A Débora cuida de mim, a Raquel, cadê a Raquel Veloso? Olha, gente, um exercício de respiração. Eu faço 10 minutos todas as noites. Diminuíram demais dores no corpo, estresse. É interessante como que funciona, né? Você respirando corretamente, fazendo os exercícios, e com o pescoço e com o corpo, isso funciona, né? Diminui a nossa ansiedade. Compartilhar o seu medo com pessoas da sua confiança. Você sabe que quando você fala daquilo que está no seu coração, claro, com a pessoa certa, no momento certo, tem cura? Quando você expõe, tem cura. Quando você fala, tem cura. Agora, se você falar para a pessoa errada, vai piorar uma situação que já está ruim. Então, você tem que procurar pessoas que estão caminhando com Deus, ou que estão, né, profissionais daquela área, para poder você estar falando daquilo ali.
Ou pessoas que já viveram aquilo que você está vivendo, que vão falar de carteirinha, né? Uma coisa é você falar de algo que você não viveu, e outra coisa é você falar de algo que você passou. É diferente, você tem mais autoridade para falar. Então, procure alguém, fale que você precisa de ajuda, e, com certeza, vai te ajudar a você se ver livre dos seus medos. E se você tem alguns medos, procure conviver com pessoas corajosas, com pessoas ousadas. Porque se você é a média das 5 pessoas que você anda com elas. Se você está andando com pessoas medrosas, naquilo que você quiser tomar uma iniciativa para vencer a pessoa, você tem certeza que você vai? Olha lá, hein? Isso pode dar errado. Eu já vi gente fazendo isso e quebrar a cara. Então, presta atenção com quem que você anda, com quem que você compartilha, né? As suas fraquezas. Tem que ser pessoas que você confia, que estão ali para te impulsionar, para você crescer. Isso também tem muita cura nisso, compartilhar. Resolver o medo. Nosso medo, na maioria das vezes, isso é interessante, se baseia em mentiras ou meias verdades de Satanás. Então, nossos medos, na maioria das vezes, eles são mentirosos. E o inimigo coloca, né, cada um deles no nosso coração, para nos impedir de irmos à frente, na nossa caminhada aqui, na nossa jornada aqui na Terra. Então, nós precisamos desvendar que mentiras são essas. Eu diria que esse desvendar, eu chamaria de discernimento. E aí, quando vier o medo na nossa mente, o que você vai fazer? Vamos supor que o medo está, eu tenho medo de falar em público. Aí você vai substituir como se fosse uma frase de Deus falando para você. Minha filha, você sempre terá medo de falar em público. Se parecer uma frase real de Deus para você, você assume. Mas se parecer errado, Deus não vai falar isso comigo, que eu nunca vou conseguir vencer. Então você fala assim, se não é de Deus, é de quem? É do diabo. Então você tem que substituir essa frase como se fosse Deus falando para você. Deus, por exemplo, eu acho que eu não vou suportar essa situação de pandemia. E sobe, desce, o índice cresce, gente morre, gente fica doente, gente no hospital. Aí você coloca como Deus colocando para você. Minha filha amada, você não sobreviverá a essa pandemia. Você não suportará essa pandemia. Isso é uma frase de Deus para você? Não, pelo contrário. Não vai ter provação acima do que aquela que nós vamos suportar. Não é verdade? E assim, substituindo cada um dos nossos medos com essa frase, como se fosse Deus falando, não vou conseguir empreender o meu negócio, igual a Vanessa. Né? Muitas vezes ela pensou em desistir, achou que não ia conseguir. Ela falando também de falar inglês. Você acha que Deus vai falar? Filha amada, você nunca vai falar inglês. Filha querida, você jamais vai empreender alguma coisa de sucesso. É uma frase de Deus? Não é. Então, comece a praticar isso. Quando vier um pensamento que está te impedindo, que está te trazendo medo, comece a colocar como se fosse Deus falando com você, se realmente soa bem Deus falando isso para você. Porque as palavras de Deus são o contrário, são de fortalecimento. Vai, eu sou com você. Você viu esses versículos aqui? Não desanime, eu te fortaleço. Né? É isso aí, é uma das... Então, olha, fé e oração, porque muitas vezes nós falamos em fé, é fé em ação, pastor. Você venceu o medo, porque você muitas vezes fala, nós falamos, eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas na hora de provar essa fé e enfrentar aquela situação, muitas vezes nós fraquejamos e damos um passo atrás. Então nós precisamos colocar nossa fé em ação, primeiro passo, fazer uma autoanálise, um autodiálogo sobre aquilo, se expor aos poucos, progressivamente a esse medo, tentar controlar a nossa ansiedade, fazer alguns exercícios de respiração. Temos profissionais aí que podem nos ajudar. Compartilhar com pessoas da sua confiança e resolver esse medo. Em nome de Jesus, nós vamos vencer os nossos medos. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, Salmo 55, 22, olha, lança as suas preocupações, eu colocaria os seus medos sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então é promessa do Senhor, Ele não vai nos deixar abalar em situação nenhuma. Está tudo bem,
ou está tudo mal, nós vamos vencer. Deus é conosco. Eu não serei abalada por situação adversa nenhuma, porque eu sei em quem eu tenho crido. É assim que deve ser o nosso pensamento. Então, em resumo, nosso medo, ele precisa ser entendido, expressado, resolvido, entregue a Deus. Senão ele pode acabar nos destruindo e nos contagiando e nos fazendo contagiar, sabe quem? Os nossos filhos. Filhos de pais medrosos, você já acha que eles vão ser valentes? Porque eles vão ter... Não adianta o pai medroso falar, vai meu filho, você consegue, você é corajoso. E ele está vendo o pai agir com medo o tempo todo. Então nós precisamos ter exemplo de fé, de vencer os nossos medos, para que nós não contagiemos os nossos filhos. Olhe para onde vai isso, para a nossa geração. É sério, o peso é grande, né? Então nós precisamos colocar essa fé nossa em ação, né? E não nos deixarmos ser limitados por aqueles sentimentos e pensamentos que o inimigo coloca no nosso coração. Libertar-se do medo significa que o medo não controla mais você. Olha que legal. Você vai sair daqui com esse pensamento. O medo não vai me controlar mais. Em nome de Jesus. Eu vou colocar tudo isso em prática. Eu vou progressivamente enfrentar os meus medos. Em Deus eu vou vencer cada um deles. Nós podemos sentir, olha só, os sintomas físicos e emocionais do medo. Vai ter aquele palpitar do coração, você vai sentir, né, um suor, assim, aquela coisa, aquela sudorese. Mas nós não vamos deixar nos intimidar e deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então nós vamos fazer mesmo com medo, mas nós vamos fazer. Coragem, gente, não significa ausência de medo. É fazermos apesar do medo. Precisamos aprender a agir mesmo com medo. Eu ouvi um testemunho de um pai falando que a filha, agora, há pouco tempo, estava no clubhouse do condomínio e o salva-vidas lá do condomínio falou, olha, só pode entrar aqui quem nadar daqui até ali, que aí você vai poder entrar aqui sem a supervisão dos seus pais. E aí a menininha de 4, 5 aninhos, ela estava treinando, mas ela só sabia um pouquinho, mas na hora que ela viu aquilo ali, que ia restringir dela usufruir da piscina, aí os irmãos mais velhos contaram para os pais, olha, ela vai ter que nadar dali a ali. Quando o pai começou a tomar uma providência, falou assim, o que eu vou fazer com a minha filha agora? Eu não posso deixá-la, né, se decepcionar, eu vou ter que encorajar, mas ao mesmo tempo, se ela não conseguir... Quando ele ficou pensando no que fazer, o que a menina fez? Pulou. E ele ficou olhando aquilo, a menina foi, mergulhou, e tomou um pouquinho de caldo, e foi, e levantou, foi lá no outro lado da borda. Aí... ela saiu e ele deu os parabéns. Parabéns, minha filha, que bom que você conseguiu e tal. Mas como é que você fez para você ter coragem e tal? Eu não tive não, pai, eu só fui. E é assim que a gente tem que fazer como uma criança, né? Você não tem coragem, mas você vai. Você vai porque você tem um Deus que te dá um suporte. Na palavra, Ele te dá esse suporte. E você pode colocar para Ele, Deus, ó, a tua palavra me diz que eu posso fazer. Então eu vou fazer. A tua palavra me diz que eu posso. Então você vai orar a palavra e vai enfrentar aquilo. Com medo ou sem medo, com coragem ou sem coragem, mas nós vamos vencer. Tem um livro que eu acho que é novo, da Joyce Meyer, que diz assim, Do It Afraid. Que é como se fosse, faça mesmo com medo, faça com medo. E só na chamada do livro ela fala assim, ó, não deixe o medo governar a sua vida. O medo está prendendo você. O medo pode roubar qualquer coisa se permitirmos. A única maneira de viver livre do medo é enfrentá-lo e fazê-lo com medo. Com a ajuda de Deus, você pode cumprir os planos maravilhosos que Ele tem para você. Aprenda a fazer com medo. Então, é isso que nós precisamos fazer. Fazermos mesmo com medo. Medo, muitas vezes as pessoas acham que medo é covardia. Ju, medo é covardia? Não, de maneira nenhuma. Eu acho engraçado que a psicologia, ela nos ensina que o medo é um ponto de partida para as nossas vidas, para o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Então, a gente não pode deixar que o medo nos paralise.
E alguns medos que não adianta a gente fugir, não adianta a gente se esconder. O medo do escuro, você pode dormir com a luz acesa o resto da vida. Graças a Deus que a gente nasceu em 2020 e tem luz, né? Porque antigamente não tinha. Então, quem tinha medo do escuro, na época que não tinha luz, era difícil. Mas tem alguns medos que não adianta a gente fugir, não. Um deles que eu vi aqui, eu tive muito esse medo. Mas nem por isso eu deixei de ir na escola. O primeiro dia de aula. Eu acho que se alguma de vocês não tiveram, mas a maioria, se você passar e lembrar, o seu primeiro dia de escola deve ter sido um transtorno. Dá todas as emoções, isso tudo que a Dani falou, você vai passar por aquilo, mas é uma coisa que você não vai conseguir fugir. Todos nós vamos ter que passar por isso. Tudo que é primeiro na nossa vida, tudo que é novo, vai trazer esse medo, vai trazer essa dificuldade. Mas nem por isso a gente vai conseguir deixar que aquilo aconteça. Que o propósito de Deus precisa ser cumprido nas nossas vidas, nós precisamos romper esse medo. Um dos outros medos é para as mamães. Eu tive esse medo. O medo de se for doer quando a gente vai ter o nosso primeiro filho. Depois do primeiro, você já sabe. Vai doer. Mas o primeiro, você não sabe, é novo. Então, por mais que você tenha medo, se for doer, não for doer, e a maneira que você escolher ter o seu filho, de parto normal ou de cesárea, vai doer. Então, assim, quem não ter filho ainda, já vou te avisando, vai doer. Não precisa ter medo, porque vai doer. Mas você precisa romper esse medo, porque é algo muito lindo. Depois dessa dor, depois desse medo que você vai passar, dessa ansiedade, você vai ter o seu filho, a sua promessa nas suas mãos. Então, não só o filho, mas tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Deus nos prometeu, a gente precisa romper o medo. Um dos meus medos é estar aqui, sentadinha, falando com vocês. É muito medo. Então... Está rompendo, enfrentando o medo. Mas eu faço com medo ou sem medo, porque eu sei quem me capacita e quem me levantou. Então, eu encorajo todas vocês a romper o medo de vocês e, a partir dessa noite, não tenha medo. Amém. Eu tenho um exemplo do medo. Eu tinha medo, minha primeira filha, Betânia. Cadê Betânia? Já foi? Deve estar lá atrás. Está fazendo neném dormir. Eu tinha 25 anos, muito nova. Hoje eu acho que eu não agiria assim, não. Eu estava com tanto medo do primeiro filho, medo de doer, medo de cesárea. E meu pai vai enfiar uma agulha aqui nas minhas costas. Aí, se eu ficar aleijada. Aí depois, vou cortar minha barriga, como é que eu vou levantar? E tal. Marinheira de primeira viagem. Depois eu já sabia como é que ia ser ruim mesmo. Aí... você vai numa sala de cirurgia, aquele monte de luz em cima de você. Você sabe que você vai passar por aquilo, né? E eu gosto ainda de olhar, não tinha YouTube antes, né? Mas eu gosto, antes de eu fazer uma cirurgia, eu gosto de ver como é que ela vai ser, assim. Outras, depois que eu passei, eu gostei de ver. Então, eu fui muito tensa para o dia do parto, e eu fui tão ansiosa que eu atrapalhei aquele momento lindo, que eu podia ter visto ela nascer. Mas eu fiquei tão tensa, tremendo, assim, eu ficava toda assim, tremendo, fazendo aquele monte de pergunta, e o médico me aplicou um negócio para eu dormir. Eu dormi. E eu não vi ela nascer. Pastora, o meu medo era nascer sem uma parte do corpo, porque eu assistia muito medo vídeo. Básico, hein? Então, sem uma mão, sem um pé, Que sem uma horror. perna. Então, quando o meu filho nasceu, eu queria ver se estava tudo ali, entendeu? Deixa eu ver, tem um vídeo, deixa eu ver. Porque o meu medo era que ele nascesse deformado, sei lá. É medo de mãe de primeira viagem. Betânia também, quando a neném nasceu, ela fez a Beatriz e o Júnior ficar 24, 48 horas olhando para a neném, ver se ela estava respirando. O tempo todo. Eles ficaram mais de 24 horas olhando a Bela, se ela estava respirando, com medo dela não respirar e tal. Marinheira de primeira viagem. Mas tem medo, gente, que são inevitáveis. Assim, a gente vai sentir aquela dor. Então, a gente não precisa nem... É só colocar para Deus nos dar força que a gente vai passar por aquilo ali, né? Agora, eu falei do parto que dói, gente, mas... teríamos quantos, né, quem é mãe sabe, teríamos quantos fossem necessários, porque filho é o maior presente que Deus nos dá, né? A Dani vai estar compartilhando com a gente também
como que o medo pode nos incapacitar, né? Como são esses medos incapacitantes, Dani? Como que eles acontecem? Quais são eles? Esses medos incapacitantes, quando eu comecei a estudar sobre esses medos, são esses os mais difíceis da gente identificar. Se eu falar para você, você já foi rejeitado? A gente tem meio que, o nosso inconsciente, ele meio que bloqueia isso da nossa vida. E quando a tia me perguntou sobre esses medos, eu falei, tá, vou falar sobre eles. É muito mais fácil, né? Você falar de você mesmo, do que você viveu. E eu tive esse medo de rejeição. A tia sabe muito bem disso. Durante muitos anos eu vivi com isso. Porque eu venho de uma família disfuncional. E eu fui criando esse medo, que é um medo incapacitante. Antes de eu falar sobre esse medo, vamos falar um pouco sobre o que esse medo causa. A gente pode chamar ele de medo incapacitante ou medo paralisante. Muitas vezes, quando a gente pensa nesse sentido de medo paralisante, falar, eu tenho esse medo, eu vou ficar com esse medo, e aqui eu vou ficar onde eu estou, né? Mas o problema da paralisia é que ela não deixa a gente ficar no mesmo lugar. Vocês já viram uma perna quando ela está engessada? O que acontece com essa perna? Ela atrofia. Então, os nossos medos paralisantes ou incapacitantes, eles nos paralisam e nos atrofiam. A gente regride, a gente não fica no mesmo lugar. Não, eu estou com esse medo e vou ficar aqui. Não, você vai piorar. A tendência, não é nem a tendência, é o que vai acontecer. Vai piorar. E eu gosto muito de buscar na palavra a primeira menção das palavras, né, que na Bíblia fala princípio de primeira menção. E eu fui buscar a primeira vez que essa palavra medo foi falada na palavra. E está lá em Gênesis 3:9, que é quando o homem foge de Deus. E Deus chega para falar, Adão, cadê você? E ele fala assim, olha, tive medo porque eu ouvi a sua voz e por isso eu corri. Olha como isso é sério, gente. Então, o nosso medo incapacitante, ele nos afasta de Deus. Foi onde o homem quebrou o relacionamento dele com Deus. Então, um desses medos paralisantes, deixa eu só aumentar aqui, é o medo do fracasso, né? O medo de não ser bom o suficiente. Esse medo, ele nos paralisa de uma forma absurda. Se nós buscarmos na nossa memória, em algum momento nós tivemos medo de fracassar, principalmente na adolescência. Eu lembro de mim falando assim, gente, será que eu vou casar? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou conseguir romper? Era um medo que me paralisava naquele momento, porque era uma coisa desconhecida para mim. Então, esse é um medo muito sério, e nós precisamos romper esse medo. Nós precisamos tirar isso do nosso inconsciente. Outro medo paralisante é o medo de ficar sozinho. Nós precisamos, eu falo que as pessoas melancólicas, eu gosto muito de estudar sobre temperamento, e as pessoas melancólicas têm mais facilidade de ficar sozinho. O sanguíneo tem muita dificuldade de ficar sozinho. Muita dificuldade, que é o meu caso. E eu tive que aprender a me gostar o suficiente para poder ficar sozinha, porque era um medo que me paralisava. Eu acabava sugando as pessoas. Quando nós temos esse medo incapacitante, em especial, nós acabamos tendo relacionamentos tóxicos. E eu vivi isso também durante muitos anos. E como nós vencemos esses medos, a tia vai falar, mas uma coisa que aconteceu comigo, foi um dia que eu entrei no meu quarto e eu falei, Espírito Santo, eu não saio daqui até essa graça que a Bíblia fala vai ser suficiente para mim. E eu chorei durante horas diante do Senhor, porque era um medo que me paralisava violentamente e que eu tinha muita dificuldade, eu não sabia como sair disso. E naquele dia, o Espírito Santo inundou a minha vida de uma maneira que eu comecei a me ver como o Senhor me vê. E a partir dali, eu aprendi a gostar de estar comigo. A graça passou de fato a ser suficiente. Então, esse é um medo que a gente precisa aprender a lidar. E só a graça, só o Espírito Santo pode nos ajudar. Glória a Deus. Interessante, né? E como ela disse, então, alguns passam a vida toda adiando esse confronto, com medo, e deixando de viver coisas maravilhosas que Deus planejou para nós. Os planos de Deus são tremendos, né? Maiores que os nossos, melhores que os nossos. E Ele quer que nós vivamos cada um desses sonhos. Então, Ele planeja coisas boas para nós. Nós precisamos viver tudo isso que Deus planeja.
E quanto mais você confronta o medo, olha que interessante, mais você faz o que quer fazer, o que precisa fazer e o que deveria fazer. Não importa se tem medo ou não. Olha que interessante. Porque o medo, você não faz o que você quer fazer, e o que você deveria fazer e o que você precisa fazer. Ele não te deixa fazer, e às vezes não só te paralisa, como faz você retroagir, né? E também tem o fear, que em inglês, né, significa o medo. O que significa isso, Dani? Fear, falsa evidência aparecendo real. Esse medo é o medo de algo que nunca aconteceu, e é aquilo, 99% das vezes não vai acontecer. É aquele medo do que provavelmente nunca vai acontecer. Ah, eu tenho medo de não casar. Provavelmente isso não vai acontecer. Tomara a Deus que não, né? E se acontecer, colocando nessa situação, é aí onde entra o Espírito Santo para te falar o que ele tem como propósito para a sua vida. Então, fear, muitas coisas que tememos jamais acontecerão. E mesmo se acontecerem, mesmo se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco. Então, fiquem com essa palavra, falsa evidência. Fear, em inglês, no português fica falsa evidência com aparência de real. Não é real. E quanto mais a gente enfrenta o medo, mais a gente percebe que ele não é tão grande quanto parecia. Você já viu situações que nós vencemos antes? Ai, achei que eu não ia conseguir. Ai, que bom que eu fiz. Ai, que bom que eu fiz. Porque a gente tem medo e depois que a gente vence aquilo ali, a gente vê que não era tão grande. Era uma coisa, né, tão pequena. Quer falar alguma coisa dentro disso aí, Ju? Tem mais alguma coisa para você falar dentro disso aí? Que Não foi combinado, gente. não foi combinado. Sério. Que a Dani colocou, que eu achei muito interessante também. Que quando Deus chama Adão, ele se esconde. E hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo com a pandemia, nós temos visto que muitas mulheres, elas estão se escondendo. Nós estamos se escondendo de nós mesmas. Se escondendo de Deus e se escondendo de nós mesmas. E a gente precisa romper isso. Há um mundo lá fora que precisa ver a gente romper esse medo para podermos ajudar as que estão lá fora e não entendem aonde buscar a vencer esse medo. E não tem outro lugar a não ser na presença do Pai. Amém, amém. E é interessante nós percebemos que a Bíblia, ela fala 365 vezes não temas. Por que será? 365 são os dias do ano. Porque Deus sabe que nós precisamos ser fortalecidas contra o medo todos os dias. Então tem uma citação para cada dia do ano. Não temas, eu sou com você. Não temas, eu te fortaleço. Seja forte, corajosa. 365 dias, é lindo. E a gente vai vencendo as situações. Muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema. Ali dentro do problema, Ele nos dá o escape. Ele nos dá aquele fortalecimento, aquilo que nós precisamos, né? Aquela saída que nós precisamos. Então, nós precisamos, como servas de Deus que nós somos, mulheres valentes, exercitar a nossa fé e enfrentar esse medo todos os dias. E isso que é fé, é nós conseguirmos dormir com a cabeça tranquila, consciência tranquila, descansando que Deus cuida de nós. Você descansar não quer dizer que você não tem problema. Se eu perguntasse cada um de vocês, ficaríamos aqui muitas horas citando problemas. Isso não quer dizer que nós não temos problema, mas nós vamos descansar porque nós temos um Deus que toma conta de nós. Então, quando você ora e que você entrega ao Senhor aquilo ali, Deus está cuidando. Eu vou dormir em paz. Deito e logo pego no sono. Não é assim? É assim que nós precisamos ser. Comigo deitar. isso é literal. É isso. A Dani, tomar cuidado, ela dorme em pé mesmo. Então, nós precisamos disso, né?
E, principalmente mulheres, elas têm muito mais insônias do que homens. Né? Homem bate na cama daqui a 1 minuto, você já estava lá na cama 40 minutos, e você não conseguiu dormir ainda. Ele vem, deita, daqui a pouco você vê, 1 minuto já está dormindo. Porque nós temos mais dificuldade de descansar, de desligar os nossos problemas. E nós precisamos praticar isso, porque Deus quer isso de nós. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ficou para passado? Os nossos medos. Agora nós vamos avançar. É isso que nós precisamos fazer. Colocar a nossa fé em ação e seguir o que está escrito aqui na palavra, né? Avançando para o alvo, avançando para aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, avançando o reino de Deus. Deus está contando com você para avançar o reino dele, te deu um monte de dons, um monte de talentos, e você paralisada. Ó Deus, ó céus, os meus medos. Parou. Vida que segue, você está assistindo a vida passar para todo mundo e você está parado ali. Deus conta com você. Ele te deu já, se você teve uma experiência de conversão com o Senhor, a Bíblia fala que pelo menos um dom você tem. E esse dom está ligado ao seu chamado. Você precisa desse dom para você realizar o chamado que Deus tem para a sua vida. E Deus está te despertando nessa noite também. Largue os seus medos, entregue ao Senhor e fala: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero seguir aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Eu não quero mais ficar parado assistindo a vida dos outros. E muitas vezes pecando com invejas, com ciúmes. Por que acontece com fulano, não acontece conosco? E se você perguntar para as pessoas: você tem inveja? Eu não. Eu só conheci 2 pessoas no mundo, na vida, que confessaram: eu sou uma pessoa invejosa. Geralmente é muito difícil para a pessoa falar: eu sou uma pessoa invejosa. Mas inveja é um sentimento mais comum do que nós imaginamos, né? Muitas vezes nós sofremos com o sofrimento dos outros, mas dificilmente nos alegramos com as vitórias dos outros, com as conquistas dos outros, né? Por que ele, não eu? Infelizmente. Então, quando nós tivermos medo, simplesmente nós precisamos lembrar que Deus está conosco, né? Nos pegando no colo, se for necessário, e Ele é o nosso Abba, nosso paizinho querido, que tem a ver com esse amor fundamental. Mesmo que você não recebeu esse amor fundamental, que você cresceu num lar disfuncional, mas você precisa saber que você tem um Deus que cuida de você, que te abraça, que te pega no colo, que observa você. E às vezes eu falo, quando eu oro para o Senhor, eu falo: Senhor, é muito trabalho, né? 8 bilhões da população desse mundo, o Senhor dá conta de cada um. Eu já falei isso com Deus muitas vezes. É muito trabalho, mas Deus conhece cada um individualmente. Você tem uma assinatura especial e única que Deus deu para você, né? Nem gêmeos univitelinos, eles são totalmente iguais, né? Então nós precisamos descansar nesse Deus. E se nós estivermos vivendo uma situação difícil, elas acontecem mesmo, né? Um divórcio, uma dificuldade no relacionamento conjugal, um problema com filho, um problema com drogas, um problema financeiro, de trabalho. Qual é o segredo? Além, né, claro, descansar em Deus, orar, colocar isso, viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É assim que nós vamos vencer. Posso falar só uma coisinha, tia? A tia falando aqui sobre sermos únicos, né? Me veio à memória como eu consegui romper com todos esses traumas que eu vivia. Eu estava sempre culpando as pessoas pelo que eu vivia. Não, eu sou assim porque fulano fez isso. Não, eu não vivo isso porque ciclano fez aquilo. Até um dia, eu sempre gostei muito de ler, que a tia me deu um livro chamado, da Joyce também, chamado Beleza em Vez de Cinzas. E a Joyce fala que ela sofreu muitas coisas e ela fala: um dia eu entendi que era minha responsabilidade. É minha responsabilidade. E ela fala uma coisa que eu trago até hoje, vira e mexe, eu estou falando isso. Quando as pessoas falam assim: fulano falou que a culpa é de ciclano. Eu falei: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? E ela fala isso no livro. Tipo, eu culpo meus pais por eu não ter vivido tudo. Não, a culpa não é deles, a culpa é minha. Pode ter sido em algum momento responsabilidade deles, mas a partir do momento que eu sou consciente,
eu sou responsável pelas minhas curas diante de Deus, de me tornar vulnerável, e diante de Deus a responsabilidade é minha. Eu tenho que parar de colocar a culpa no outro. É minha responsabilidade. E dentro daquela avaliação que nós fizemos, ali você, né, teve uma noção da origem, mas não justifica. É só para você entender. Mas você não pode ficar falando, eu vou viver isso porque foi aquilo ali. A pastora fez a avaliação e provou que é isso mesmo, eu vou ficar com medo mesmo a vida toda por causa daquilo ali. Não. Aquilo ali é para você entender um pouco da origem. Por que eu sou assim? Faz parte da cura ali, dos passos que eu dei. Você entender, fazer o autodiálogo, ver a raiz. Mas não para você se justificar. Quem te justificou já para você vencer, já morreu na cruz por você e já te deu tudo que você precisa para você vencer. Né? Então, é responsabilidade sua. Não passe para terceiros, não só para os seus pais, mas para qualquer... porque aquela pessoa me traiu, porque aquela ali no trabalho não deu certo, porque não sei... Mas e você? O que você vai fazer de agora em diante? Não adianta você ficar se lamentando e olhando o problema. Você tem que olhar a solução. Falar só de problemas vai resolver o problema? Não. Você tem que falar das opções de solução. E não desistir, né? Jamais desistir. Será que eu vou vencer? Claro que você vai vencer. E sonhos, Deus colocou tantos sonhos no seu coração que muitos deles estão engavetados, guardados. O Walt Disney tem uma frase que fala: não deixe que seus medos tomem lugar dos seus sonhos. E muitos medos estão engavetados por causa dos nossos sonhos estão engavetados por causa dos nossos medos, que nos impediram, e a gente vai se tornando, vai regredindo, muitas vezes a gente vai se tornando emocionalmente uma criança, regredindo mesmo, não só paralisando, mas regredindo. E interessante que nosso foco tem que estar no Senhor. Mateus 14, quem tem Bíblia, queria que você lesse aí conosco, Mateus 14, 25 a 31, tem um texto interessante sobre o nosso foco em Deus e o nosso medo. Faz um contraste interessante nessa passagem de Pedro andando sobre as águas. Mateus 14, versos de 25 a 31. Já estamos terminando. Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E Deus está falando comigo e com você. Mulher de pequena fé, por que duvidas? Quando o nosso foco está em Deus, nós conseguimos vencer. Mas quando o nosso foco está nos medos, nos problemas, nas preocupações, nós nos vencemos. Enquanto Pedro estava olhando na direção de Jesus, ele foi andando sobre as águas. Mas quando ele reparou no problema, qual que era o problema? Aquele monte de vento, as ondas vindo. São as ondas que vêm sobre a minha vida e sobre as suas. Todos os dias a gente passa por ondas. Notícias de todo lugar. Nossos olhos precisam estar colocados e focados no Senhor. Porque quando nós focamos no Senhor, nós conseguimos vencer. Mas quando nós focamos no problema, no medo, o medo vence. Então, quem que está vencendo? Se a gente olha para o problema vence. Se a gente olha para Jesus, nós vencemos com Jesus. E em quem que nós vamos focar? Em quem que nós precisamos focar? No medo. E você precisa falar para você mesmo, como Davi. Davi fazia altos diálogos. O tempo todo, altos diálogos. O tempo todo. Ó, minha alma, por que você está assim? Por que te perturbas dentro em mim? E é isso que você precisa falar com você mesmo. Por que você está assim? O que está acontecendo com você? Hey,
Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um pai que cuida de você. Abba, papai, querido. Não importa a situação. Quantas situações difíceis você já venceu antes? E você vencerá quantas aparecerem. Sabe por quê? Porque Deus já venceu tudo por você. Quando Ele morreu ali no Calvário. Todas as adversidades. Tudo que você passaria. Tudo. Ele já sabe de tudo. E Ele já tem a solução para tudo. Ele é Deus. Ele é poderoso. Todas as soluções que nós precisamos hoje. Independente. Mas pastor, você não sabe o tamanho do meu problema. Independente. Você pode estar vivendo um momento triste emocionalmente, de depressão, um filho, um problema grande, porque mãe, quando tem problema com o filho, perturba mesmo. Filho é mais do que um problema conosco. Deus pode, Deus faz, Deus tem uma saída. Não tem problema nenhum que Deus não tenha uma saída para nós. E nós precisamos focar em Jesus, porque não é na nossa força. Se fosse depender de nós, coitada de nós. Nós somos frágeis, pecadoras, né? Mas Deus sim, aquele Deus que nós servimos, Ele é forte, Ele é poderoso. Ele abraça, Ele acalma. Como a Dani fez ali no quarto, teve, né? O momento dela ali com Deus. Deus, eu não posso mais viver desse jeito. É assim que a gente tem que fazer, dar uma de doida com Deus. Deus, ó, não estou aguentando mais esse negócio. A irmã psiquiatra lá, né? Dá uma de doida com Deus. Temos uma psiquiatra aqui, ó, psicóloga. E nós temos que dar uma de doida. Deus, eu não estou aguentando mais esse negócio. Me socorre. Em nome de Jesus, sai. Todo espírito de medo faz autolibertação, faz qualquer coisa, mas não fique aonde você está. Avance. O reino de Deus, Deus conta com você. Você é uma peça fundamental. Agora, se você fraquejar, você não é insubstituível. Deus vai colocar outra pessoa para fazer aquilo que era planejado para você fazer. Você vai perder um grande privilégio que é você poder servir e fazer alguma coisa que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não é peso nenhum avançar o reino de Deus. É um privilégio. E é assim que nós devemos ver. E o nosso medo, ele tem muito a ver com a nossa identidade, com a nossa paternidade. Mesmo que você não teve um pai que te amou, você sabe que Deus te ama. Mesmo que seu pai da terra te amou, mas ele morreu. Mas o Deus é eterno, o Abba é eterno. E você precisa saber quem você é nesse Deus. Quem que você é? Quem é você? Muitas vezes em aconselhamento eu pergunto, quem é você? Para algumas mulheres. E elas não têm resposta. E começam a chorar. Problemas com identidade. Quem é você? Quem é Deus para você? Quem você é em Deus? O que Ele representa para você? E eu vou te dizer, você é filha amada, planejada, querida. Deus tem planos lindos para realizar na sua vida. E mesmo que os seus pais não te planejaram, como foi o meu caso. Uma família de 5, já tinha 4. Imagina se ia querer o 5º. Não queria. Mas veio eu. Mas Deus já me planejou antes da fundação do mundo. Hoje eu sou um alicerce para todos eles. Me ligam, querem conselhos, uma palavra de sabedoria. Eu falei, eu sou a mais nova. Quem sou eu? Quem sou eu? Mesmo que os seus pais não te planejaram, você não é um acidente. Deus te planejou. E você é princesa, querida, amada. E você tem um pai que cuida de você. Mesmo que você tenha sido explorado em alguma situação, ou até pelo esposo que não acredita em você, Deus acredita em você. E Ele está aqui para te abraçar. E Ele está dizendo, filha amada, eu te amo, descansa em mim. Coloca os seus medos, as suas preocupações diante do meu altar agora. E eu vou trazer o socorro que você precisa. E eu quero declarar que você vai sair daqui liberta dos seus medos. E capacitada, porque virão outras situações. Capacitadas em nome de Jesus, para vencer todos os que aparecerem doravante. Eles não mais controlarão a sua vida. Você não mais será controlada por eles. Aquilo que você não fazia, eu declaro, você vai fazer. Em nome de Jesus. Eu não sei o que é, mas Deus sabe e você sabe.
E eu te desafio de agora em diante, você, passo a passo, progressivamente, começar enfrentando cada uma dessas situações adversas. E Deus vai te fortalecer, assim como nós ouvimos o testemunho da Vanessa, da Cláudia, ouvimos uma palavra da Juliane, da Dani. Nós venceremos em nome de Jesus. É Ele que nos capacita, o grande eu sou. E outra coisa, antes da pastora começar a ministrar esse louvor lindo, você sabia que é pecado você não confiar no Senhor? No Senhor? Dependendo do tipo de medo e o que Ele está fazendo na sua vida, você precisa de se arrepender diante do Senhor. Deus não se agrada. O que você acha que Deus pensa quando você fica paralisada por causa de um medo? Você acha que Ele vibra com você? Ele gosta? Não, Ele se entristece. Oh, minha filha, se você souber o que tem dentro de você, já está tudo aí, o seu potencial. Tanta coisa que eu quero que você trilhe. Eu conto com você e você não consegue se enxergar como eu te fiz, como você é. Então você precisa se ver como você é. Deus te fez assim, com um grande potencial. Tudo que você precisa já está aí dentro de você para você vencer. Você não precisa de incentivo nenhum exterior. O que tem já está aí dentro, que é o Espírito Santo de Deus que fala com você, que te capacita. Então, se você não confia que Deus pode fazer você superar esse medo, você está pecando. E você precisa de arrependimento. Então eu queria que você colocasse também isso diante do Senhor nessa hora. E falasse: Senhor, eu me arrependo. Porque muitas vezes eu queria que você fechasse os seus olhos. Aí onde você está mesmo, sentada como está. Eu queria que você meditasse e você colocasse diante do Senhor. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 1 João 4 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. O perfeito amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, eu declaro: todo medo é vencido, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo que te governou, por um acaso tenha te controlado, te paralisado. Eu quero declarar: é passado na sua vida, em nome de Jesus. Medite, adore o Senhor agora e coloque seus medos diante dEle. E eu declaro libertação nessa noite, cura, em nome de Jesus. Essa é a mensagem do Abba para você essa noite. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti, e é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, e é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho,
e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Pai, um Abba, que quando o inimigo se levanta contra nós, Ele se coloca na nossa frente como um escudo, nos protegendo, dizendo: vai, eu sou com você. Vai, vai, minha filha, eu sou contigo. Ele é provedor, Ele é cuidador, e Ele está aqui te abraçando e te dizendo: eu sou com você, eu sou o seu Pai, eu cuido de você. Não importa a situação que você viveu ou que você está vivendo, nada é grande demais, impossível para mim. Não tem nada que Deus não possa fazer. E Ele está te abraçando. Recebe o abraço do Pai. Recebe a cura que Ele tem para você hoje. Recebe o conforto do Espírito Santo de Deus. Ele está te capacitando hoje para não mais ser controlada pelo medo, mas pela força, não sua, mas a força que Ele te dá, a força que você tem nele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu selo essa palavra, selo tudo que falamos aqui hoje e declaro, ela é verdadeira na vida de cada uma de vocês. Vocês vencerão cada uma das situações adversas que parecerem para vocês. Vocês vencerão em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus está dando uma porção sobrenatural de fortalecimento. Está dando essa identidade, está resgatando essa identidade de princesa, de filha, planejada, querida. O Abba, papai, querido, amado, Ele está aqui te abraçando nessa noite. Em nome de Jesus, você vencerá todos os problemas, todos os medos. Não há medo que Deus não possa te capacitar para resolver. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor, nesta noite, por cada palavra que foi liberada. Senhor, eu quero declarar, essa palavra é verdade, Pai, na vida de cada uma dessas mulheres. Elas vencerão, Senhor, cada um desses passos que nós falamos aqui nesta noite. Nós colocaremos em prática, Pai, a nossa fé. Nós agiremos conforme a nossa fé, não na nossa força, mas na força do Senhor, ó Pai. Capacita cada uma dessas mulheres, seja cancelado na vida delas todo espírito maligno de medo, que traz paralisação, que fazem cada uma delas retroagirem. Eu cancelo em nome de Jesus. Revista, Pai, cada uma delas com fortalecimento do alto, ó Pai, e que elas possam vencer de agora em diante. Em nome de Jesus, selamos e agradecemos ao Senhor pela vida de cada uma delas, Pai. Te amamos, Abba, Pai, querido. Sabemos que o Senhor é conosco, ó Pai, e sabemos quem nós somos no Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós venceremos o medo, não venceremos? Amém. Medo não mais nos controlará. Nós enfrentaremos de frente. Sabemos em quem nós temos crido. Amém?